Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Que bom poder estar com vocês através destes meios de comunicação, trazer a palavra de Deus. Como eu me sinto honrado de poder pregar o Evangelho, falar das coisas da Bíblia, das coisas do céu e falar para vocês. Eu fico tão honrado, tão feliz. Que Deus abençoe vocês, tão amados. Há tanta saudade de estar junto com cada um de vocês, muita saudade. Não é fácil, não é fácil. Quero também receber com muito carinho vocês que estão nos assistindo, que pertencem a outras igrejas ou que não pertencem a nenhuma igreja, mas amam a palavra de Deus, amam a Deus e se interessam pela palavra de Deus. Que bom, como vocês nos honram também assistindo às nossas programações. Aliás, nós temos programações na quarta, na quinta e na sexta, às 19h30, esta série que nós chamamos de Oração e Ação. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, nós temos o nosso culto matinal pelo YouTube. Às 15 horas, Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças pelo Zoom. E às 19h30, nos domingos, nós temos o nosso culto em família. Você está convidado para participar de todos eles. Saiba que você pode ajudar nas obras sociais de nossa igreja. Nós temos apoiado pessoas da comunidade, famílias. Nós estamos apoiando um trabalho com uma organização que trata da recuperação de dependentes químicos. Então, se você quiser enviar roupas e sapatos masculinos, alimentos não perecíveis, roupa de cama, roupa de banho, material de higiene pessoal e de higiene do local, você pode cooperar e vai ser bênção. Isso vai ser bênção na vida dessas pessoas e bênção nas suas vidas também. Você pode ligar para os telefones da Igreja Batista Freguesia, que fica na Rua Magno Martins 165, é o 3283-6047, e você vai poder falar com a Kátia, principalmente às segundas, quartas e sextas, e ela vai combinar o recebimento das suas doações. Quero agradecer de coração a todos os irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nós temos podido ajudar pessoas, nós temos podido ajudar missionários, ajudar as juntas de missões nacionais, mundiais, urbanas e com isso ajudar os missionários nos campos. Nós temos podido fazer ação social, nós temos podido cumprir todas as obrigações da igreja porque vocês têm sido fiéis. Deus abençoe vocês. Esses irmãos, esses ofertantes, têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Então, Deus é fiel através da fidelidade de vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos ver aqueles por quem nós estamos orando hoje. Tenho algumas notícias boas. O irmão Antônio, lá de Resende, fez a cirurgia, uma cirurgia grande na sua perna. Já está bem e deve estar em casa a essa hora já. Recebeu alta. Glória a Deus por isso. A situação dele era grave, muito grave, mas agora ele está em casa. A irmã Janice também fez a cirurgia, está se recuperando bem. Orem pela irmã Janice, que bom saber que Deus a está abençoando. Vamos estar orando pela Juliana, para sua cura, para a Rejane Marilac, também para o Agnello. Vamos orar também pela família do pastor Alexandre Gonçalves dos Santos. Pastor Alexandre Gonçalves dos Santos, um jovem pastor de 43 anos, ele adquiriu Covid, embora tenha tratado, ele não resistiu, faleceu e nós, devemos orar pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pedindo a consolação de Deus. Vamos estar orando também pelos nossos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes. Vamos orar por eles. Orar pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, pelos mais vulneráveis também. Nós vamos estar orando por todos eles, ok? Então vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre essa nossa mensagem de hoje também, pedindo ao Espírito Santo de Deus que dê discernimento a todo aquele que ouve essa mensagem,
e vamos então colocar isso nas mãos de Deus. Ao final deste programa, nós vamos orar por esses pedidos que nós elencamos aqui. Feche seus olhos, pense agora naqueles que estão precisando de cura, naqueles que precisam de empregos, naqueles que precisam de salvação. Feche seus olhos, pense neles, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E isso nos consola tanto, Pai. Como é bom saber que o Senhor é Deus, é o grande Deus Criador, mas é também o Deus de perto, o Deus pessoal, o Deus que nos conhece pelo nome, que nos ama. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos do mal, Senhor, eu te suplico. Perdoa as nossas falsas e limitações, tem misericórdia. Meu Pai, eu quero suplicar que o Senhor me unja com Teu Santo Espírito para trazer a mensagem, mas que unja da mesma maneira com Teu Santo Espírito a todos aqueles que ouvem, para que possam discernir aquilo que venha, Senhor, de Ti para eles, possam compreender e aplicar nas suas vidas. Tudo isso te peço e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista da Freguesia. Pastor Rogério já fez a abertura, estamos aqui nós para trazermos em louvor ao Senhor mais um momento para estarmos juntos, apesar da distância, pedindo ao Senhor que essa situação se resolva logo, se solucione, que os números baixem à medida que a vacinação também melhore, enfim, essas coisas todas que a gente pede ao Senhor que sejam resolvidas, para que logo estejamos juntos novamente. Estamos na expectativa, estamos fazendo nossos cultos da manhã totalmente ao vivo, para você participar, interagir melhor também, e em breve estaremos ao vivo no YouTube, mas ao vivo também para você aqui junto, para a gente poder ainda não se abraçar, mas estar junto, que a gente possa se abraçar com um sorriso e com um olhar, amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui e aí, onde quer que estejamos como igreja, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós podemos dar glórias ao Senhor, não só de longe, Pai, mas também de perto, porque Tu és um Deus amigo, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, Senhor. Muito obrigado porque, apesar da Tua glória, Senhor, apesar de ser Criador de tudo isso que nós vemos e aquilo que não vemos, Senhor, da imensidão do universo, o Senhor se inclina para ouvir o clamor do Teu povo, se inclina para ouvir o nosso louvor, e nós Te agradecemos porque temos essa oportunidade, Senhor. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria para ouvir a Tua voz, Pai, a resposta dos nossos clamores, das nossas aflições, das nossas preocupações, Senhor.
Cuida do teu povo, Senhor. Cuida do teu povo nesse momento tão delicado, Pai. Nós já estamos vivenciando isso há tanto tempo, entre aspas, poderíamos estar acostumados, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe a falta que faz o abraço, a falta que faz a comunhão, o estar junto. Isso para qualquer pessoa. Imagina aqui na tua casa com o povo de Deus reunido. Então, nós pedimos que o Senhor cuide das autoridades, cuide das pessoas que são responsáveis pela vacina, pela questão da saúde, os nossos governantes, Senhor, todos esses que têm algum poder um pouco maior para tomar conta dessa situação, Pai. E que a gente possa fazer a nossa parte, nos cuidar dos nossos irmãos, mesmo à distância, de todos que estão à nossa volta, Senhor Deus. Mas muito obrigado porque o Senhor atende o nosso clamor mesmo no tempo de aflição. Continua com esse culto, Pai, continua com a mensagem que vai ser pregada nessa noite, que a Tua palavra possa ser ministrada e que a gente possa estar preparado para ouvir a Tua voz. Te pedimos por isso, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique agora com a mensagem do pastor Rogério e nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Muito bem, vamos nós agora abrir as nossas Bíblias. Nós vamos começar, nossa primeira leitura será no Evangelho de Lucas. Eu normalmente gosto de pregar mensagens expositivas, ou seja, mensagens que vão tomar um texto e vão explicando aquele texto versículo a versículo. Acho que essa é a forma de pregar mais adequada, mais abençoada, mais abençoadora. Às vezes também Deus coloca um tema na mente da gente, no coração da gente, como pastor. Há vezes, queridos, que eu preparo uma mensagem e na hora que eu vou pregar eu sinto que não é aquela. Isso não acontece sempre, mas às vezes acontece e aí eu tenho que mudar a mensagem na hora, naquele momento, às vezes sem ter preparado tão bem assim a mensagem que prego. Mas entendo que o Espírito Santo de Deus é livre para agir como quer na nossa vida. Hoje eu vou estar pregando uma mensagem mais temática. Muito bem, o título da nossa mensagem é: Sabe quem perguntou por você? Não sei se vocês lembram de uma música popular aí de uns 15, 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, talvez, quase isso, que tinha como uma frase básica da música, perguntava: sabe quem perguntou por você? Lembra dessa música? Pois é, ela tocava aí nas rádios, mas é interessante que naquele momento essa pergunta era feita várias vezes e a pessoa dizia: sabe quem perguntou por você? Ninguém. Poxa, aquela pessoa que tinha sido inspiradora daquela música deve ter ficado muito chateada, né? Devia estar muito triste, ninguém perguntava por ela. Mas eu quero dizer algo para você. Saiba que Deus pergunta por você. A Bíblia diz de uma forma poética e linda que Deus é o Deus que se inclina dos céus para observar o que ocorre com os seus filhos, com aqueles que habitam a face da terra. Deus pergunta por você. Você é pessoa, e como pessoa, você é amado de Deus, você é importante para Deus. Todos os dias, você e eu, nós estamos lidando com a vida, todos os dias. Embora haja muitas nuances aí na vida, lockdown, afastamento social, uso de máscaras, algumas atividades estão funcionando de forma precária, tudo isso numa luta lícita de prevenção contra a grande contaminação que possa haver desses vírus, né? E nós sempre ficamos em situações difíceis, porque é muito difícil reconhecer até onde vai a realidade, onde começa a política, a manipulação. Mas a verdade é que a vida é muito preciosa e por isso nós precisamos agir de forma prudente, cuidar dos mais vulneráveis, cuidar das pessoas, ainda que isso não contente a todos. A vida é preciosa demais para que nós paguemos para ver. Muito bem. Então, todos os dias a gente lida com a vida,
lida com os afazeres da vida, tantas coisas têm que ser feitas, né? Às vezes as donas de casa reclamam justamente porque os afazeres domésticos não terminam nunca. Você terminou algo e daqui a pouco tem que recomeçar. Termina-se a confecção do almoço, daqui a pouco faz-se o jantar e depois o café da manhã e a roupa que suja, que lava, que passa, que conserta. Também é assim nos nossos trabalhos, né? Dos trabalhos dos homens e das mulheres. São infindáveis, são infindáveis. A vida não é um projeto que se dá em curto espaço. Nós somos um grupo de pessoas sobre a face da Terra em obras constantes. Nós somos um projeto inacabado. Esse projeto só acaba quando a gente morre e vai para o céu. Então nós estamos sempre lidando com os afazeres, mas também lidamos muito com as demandas da vida. Há muitas demandas, nós somos exigidos de todo lado, nas relações familiares, nas relações eclesiásticas, nas relações profissionais. Nós sempre estamos sofrendo demandas, precisamos atender a tantas demandas e isso às vezes nos angustia. Nós estamos sempre lidando com a vida no campo das emoções, dos amores, dos ódios, infelizmente, da tristeza, da alegria, da segurança e do medo. Estamos sempre lidando nos campos das emoções com a vida. Estamos sempre lidando com os campos das decisões. Temos que decidir sempre, tomar decisões, ir por aqui, não por aqui. Por quê? Não sei. Procuro entender. Decisões que precisam ser tomadas. E é muito interessante observar como o Espírito Santo de Deus tantas vezes fala de uma forma surda até na nossa mente, no nosso coração, e acabamos por tomar decisões que nós não sabíamos que eram as acertadas. Lá na frente vamos compreender. Mas também lidar com a vida nos leva a lidar com os sims e com os nãos. Temos os sims para coisas que queremos e fazemos, mas a vida nos apresenta nãos também, e isso faz parte da vida. Agora, lidar com a vida certamente nos faz lidar com a morte. Não há como lidar com a vida sem lidar com a morte, até porque a morte faz parte, e de forma extremamente importante, da própria vida e da sua finitude. E a realidade é que nesses tempos nós estamos lidando muito com a morte. Estamos lidando com a morte fisicamente, quando queridos nossos e nós mesmos estamos expostos aos riscos de morte, advindos de toda essa situação que vivemos, que se soma aos riscos de lidar com a morte no cotidiano normal, mas esse risco está potencializado. Lidamos também com a morte, lamentavelmente, no campo político, porque a morte se tornou um aspecto da política nesse nosso tempo. Pessoas, poderes, acabam utilizando das perspectivas, ou se utilizando das perspectivas de morte, como dividendos políticos, como ferramentas políticas, e isso é muito difícil. Nós lidamos também com a morte no campo emocional. Praticamente todos nós, em maior escala ou menor escala, estamos mexidos emocionalmente com todas essas situações que nós estamos vivendo. Eu tenho perdido amigos, alguns, não foram poucos. Tenho perdido amigos pastores. Mês passado perdi um amigo pastor Jader. Essa semana perdi uma outra pessoa, um outro pastor, pastor Alexandre Gonçalves, jovem ainda, 43 anos. Então nós estamos lidando com todas estas situações. Eu, você, todos nós. Não é fácil para ninguém. Às vezes as pessoas pensam, não, mas ele é pastor, ele resiste. Queridos, não é bem assim. Todos nós
estamos vivendo essas lutas. E o pastor ou os pastores são apenas pessoas a quem Deus deu uma função. Quando viver implica em lidar ainda mais com a morte, como agora, me ocorre um pensamento. Porque se nós estamos lidando mais com a morte, nós precisamos estar mais preparados para ela, mais conscientes das suas implicações, mais conscientes. Sabe, uma pergunta que vem batendo na minha mente é a seguinte: o que Deus vai nos perguntar se batermos a porta do céu dele? Eu vou repetir. O que Deus vai nos perguntar se chegarmos à situação de batermos na porta do céu de Deus? Já pensou nisso? O que é que Deus vai perguntar para você, para mim, se acontecer de nós batermos lá na porta do céu dele? E eu quero pensar de uma forma simples em 3 perguntas que Deus certamente não vai fazer e 3 perguntas que certamente Deus irá fazer, se isso acontecer. Quero que você pense comigo. Afinal, a fé deve pensar, não apenas se emocionar. A fé deve pensar. Então vamos lá. Uma primeira pergunta que eu vou afirmar para você que Deus não irá fazer para você se isso acontecer com você ou com alguém do seu relacionamento. Ele não vai perguntar para você quanto dinheiro você conseguiu juntar no banco. Deus não vai perguntar para você sobre o seu sucesso financeiro, sobre o seu sucesso econômico. Certamente Deus não vai perguntar por isso. Abra sua Bíblia aí, em Lucas 12, e nós vamos ler os versículos 18 a 21 de Lucas 12. Essa situação é uma situação em que Jesus está conversando com pessoas e na tentativa de explicar melhor a eles a importância das coisas de Deus com relação às coisas materiais, Deus, através do seu Filho Jesus, se utiliza de uma ferramenta que Jesus utilizou muitas vezes, que é a ferramenta de contar uma história ou uma parábola. E ele conta a história de um homem que era muito rico, que havia juntado muitos bens, e naquela sociedade em que a lavoura era muito importante, esse homem havia tido colheitas maravilhosas. Aliás, o Brasil tem tido colheitas maravilhosas. Então, esse homem começa a pensar: como é que eu vou guardar tudo isso? Eu tenho tantos bens, que maravilha! Como é que eu vou guardar isso tudo? E aí vem o texto que está aí em Lucas 12, 18 a 21. E disse o homem: farei isto. Eu vou demolir os meus celeiros e vou reconstruí-los ainda maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu vou guardar tudo. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que guarda tesouros para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos, uma pergunta que certamente Deus não vai fazer para ninguém que vá bater na porta do céu quando morrer é: quanto dinheiro você tem? Quantos bens você conseguiu juntar? Quantos imóveis você tem? Quantas roupas? Quanto você dispõe no extrato bancário do seu banco? Isso não faz parte das perguntas que Deus vai fazer. Não vale nada amealhar muitos bens
se importar todo dia com ganhar muito dinheiro, ficar muito rico, nada disso é capaz de abrir a porta do céu para você entrar. Nada disso. Deus não vai perguntar isso a você. Uma outra pergunta que certamente Deus não vai fazer, Ele não vai perguntar qual é a sua raça, qual é a sua linhagem, você descende de que família, qual é o seu sobrenome, qual é a sua denominação. Certamente que o Senhor não vai fazer esse tipo de pergunta para você. Eu quero que você me acompanhe, abra aí a sua Bíblia, em Atos 10, 34 a 36. Atos 10, 34 a 36. Explicando de uma forma simples, a situação ocorre quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai estar com Cornélio, que era um centurião romano, que era um homem bom, que era um homem misericordioso, que queria conhecer o Deus verdadeiro. Mas Pedro, judeu como era, tinha preconceito para com aqueles que não fossem judeus, que não fossem do povo escolhido, e tinha certos preconceitos para falar da mensagem ou até conviver com pessoas que não fossem da sua linhagem ou do seu povo e da sua raça. Deus faz com que Pedro tenha uma experiência fortíssima com relação a isso. E Pedro chega a uma conclusão que está aqui em Atos 10, 34 e 36. E esse texto está na Bíblia e você está lendo agora, porque o Senhor Deus planejou que no futuro você lesse, você entendesse, eu lesse e entendesse, porque é texto bíblico para todos os tempos e para todos os povos. E o texto diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não discrimina ninguém. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Deus ama a todos. Jesus Cristo morreu na cruz por todos. Não por uma raça, não por uma etnia, não por uma denominação. O Senhor morreu na cruz para todo aquele que nele crê. Muito bem. Há graça aos pés da cruz para todos. Então, uma pergunta que certamente não será feita para aquele que chegar à porta do céu e bater, não vai lhe perguntar qual seja a sua raça, sua linhagem, sua denominação ou qualquer outra forma de discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. Mas falando em 3 perguntas que Deus certamente não fará, vem uma terceira, e eu quero dizer o seguinte: Deus não irá pedir os seus diplomas. E aí a gente começa a se perguntar, mas espera aí, pastor, trabalhar e ganhar dinheiro é mal? Não, não é mal. Pertencer a uma etnia, a uma religião, a uma denominação é mal? Não, não é mal. Mas isso não define se você entrará no céu de Deus ou não. Essas perguntas não lhe serão feitas. Ele não vai pedir seu diploma, aí você vai dizer, mas pastor, que mal há em estudar, que mal há em estudar, em fazer bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Não há mal nenhum, isso é bom, mas você precisa estar consciente que Deus não vai perguntar isso para você na hora de você entrar no céu. E se Deus não vai perguntar isso para você, é importante que você compreenda quais são as prioridades da sua vida. O problema não é
se dedicar a nenhuma dessas questões, trabalhar e ganhar o justo sustento e o justo dinheiro, ter uma raça, uma etnia, uma fidelidade a uma denominação, sem problema, e nem tampouco não há nenhum problema em estudar, mas nada disso define o destino eterno da sua alma. Então, Deus não vai pedir os seus diplomas. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Carta do apóstolo Paulo, que escreve à igreja em Corinto. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, na realidade é Deus falando através do apóstolo Paulo. E aquele povo lá de Corinto era um povo muito cult. Eles gostavam, eles tinham uma grande influência dos gregos, da própria filosofia grega. Grande parte era composto de gregos mesmo, ali naquela igreja. Então, o que acontece é que eles davam uma importância exacerbada às ideias, às filosofias, à cultura, aos diplomas, à defesa retórica das suas ideias, e ficavam ali procurando os porquês dos porquês e se perdiam em grandes divagações filosóficas. Há um problema com filosofia? Não, nenhum problema. Mas olha o que vai dizer então o apóstolo Paulo na carta que escreve para aquela igreja em Corinto. Então, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, querido, se algum de nós for bater na porta do céu, Deus não vai perguntar qual é o diploma que você tem. Você tem pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Deus não vai perguntar isso para você. Mas eu quero falar também sobre 3 perguntas que certamente Deus fará para aqueles que chegam ao céu. Pode ser que ele não faça outras perguntas, ou que faça mais perguntas dos que estas que eu estou elencando, mas 3 perguntas que eu certamente posso crer que Deus fará. A primeira pergunta que eu creio que Deus fará é: você se arrependeu dos seus pecados? Você teve arrependimento dos pecados que você cometeu na sua vida, e que foram esses pecados a razão do meu filho sofrer na cruz? Você se arrependeu dos seus pecados? Eu quero convidar você a caminhar comigo aqui para 2 Coríntios 7, 8 e 9. 2 Coríntios 7, 8 e 9. Vem um pouquinho para frente. 2 Coríntios 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, uma determinada carta que Paulo, inspirado por Deus, escreveu também à igreja de Corinto. Então, repetindo, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou, mas por breve tempo. E aí
o texto agora vai falar no versículo 9: agora me alegro, não porque fostes contristados, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês foram contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de vossa parte nenhum dano vocês sofressem. Versículo 10 ainda vai dizer: porque tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O Senhor deixa claro que para que haja salvação há que haver arrependimento. Queridos, arrependimento. O Senhor vai perguntar: você se arrependeu dos seus pecados? Só que tem se tentado fazer um evangelho, produzir um evangelho que não lida com a questão do arrependimento. Um evangelho que abraça o pecador e diz ao pecador: não tem problema não, continua no pecado, porque não tem problema não. Mas a Bíblia não diz isso. Isso não está na Bíblia. E como não está na Bíblia, infelizmente, nós temos tido pastores de peso que dizem assim: muda a Bíblia. Muda a Bíblia, reescreve. A Bíblia não pode ser reescrita. A Bíblia é suficiente, é atual e é para sempre. A Bíblia deixa claro que há necessidade de arrependimento, há necessidade de mudança para todo aquele que se converte. Há necessidade de mudança. Ainda aqui, nesse mesmo livro da Bíblia, 2 Coríntios 7, 17, mude uma folhinha aí para mim. 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 5, perdão, 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios 5, 17, você vai ver assim: olha, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra de Deus diz com toda clareza que o arrependimento dos pecados e a mudança, uma busca de fazer a vontade de Deus na sua vida, isso é fundamental para a salvação. O texto que nós lemos fala de arrependimento para a salvação, 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Não há salvação sem arrependimento dos pecados. Essa é uma pergunta que certamente o Senhor irá fazer para todo aquele que bater lá na porta do céu dele e que disser: olha, eu gostaria muito de entrar, eu quero viver eternamente contigo, Pai. E aí ele vai perguntar: você se arrependeu dos seus pecados? Você está arrependido? 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, e confissão de pecados pressupõe arrependimento, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma primeira pergunta que certamente Deus vai fazer para todo aquele que bater na porta e dizer: posso entrar no teu céu? Ele vai perguntar: você se arrependeu dos seus pecados? Uma segunda pergunta que certamente o Senhor fará para aquele que bate na porta do céu. Ele perguntará: você crê no meu Filho como seu Senhor e Salvador? Você crê em Jesus como o meu Filho que morreu na cruz por você? Ele é o Senhor da sua vida. Você crê nele como o Salvador da sua vida? Ele vai perguntar isso para você. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já aceitou e creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque ele vai perguntar isso para você. Muito bem, eu quero convidar você a ir lá no Evangelho de João, nesse versículo que nós conhecemos tanto, que é tão maravilhoso. Eu estou sempre citando, e ele sempre terá que ser citado mesmo,
João 3, 16 e 17. É o texto que vai nos dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Entra no meu céu, você crê no meu Filho Jesus, que ele morreu na cruz por você, você crê? Uma segunda pergunta, que certamente Deus fará. Uma terceira pergunta, que eu entendo realmente que Deus fará para nós, quando nós chegarmos no céu. Deus não vai perguntar pelo nosso dinheiro, Deus não vai perguntar pela nossa linhagem, pela nossa raça, pela nossa denominação. Deus não vai perguntar certamente quais são os nossos títulos, mas Ele vai perguntar por pessoas. Você já pensou nisso? O Senhor irá perguntar por pessoas. Porque quando Jesus voltou para o céu, ascendeu aos céus, um pouquinho antes, ele falou aos discípulos e disse: olha, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizai, ensinem. E para quem? A gente faz discípulos de quem? A gente batiza quem? A gente ensina quem? Pessoas. A grande missão da igreja é lidar com pessoas. O Senhor não vai perguntar por diplomas, dinheiro e nem linhagem, mas Ele vai perguntar para nós assim: fale-me sobre as pessoas com que você conviveu durante toda a sua vida. Me fala dela. Você ensinou? Você batizou? Você fez discípulos? Fez? Queridos, nós temos que pensar nisso, porque o mandamento, o resumo de todos os mandamentos que foi solicitado a Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas como a ti mesmo. O próximo são as pessoas. O grande mandamento é amar a Deus e amar as pessoas. E a grande missão é fazer discípulos, batizar e ensinar pessoas. E aí o texto bíblico vai dizer que nós devemos estar preocupados e prontos, uma vez que somos convertidos, aceitamos a Cristo, somos nova criatura, arrependidos, temos fé. Ele vai dizer: então, façam boas obras. Boas obras para quem? Com quem? Pessoas. Com pessoas. Quero convidar você a que abra a sua Bíblia aí em Mateus 25. Mateus 25. Abra aí, por favor. Mateus 25. Nós vamos ler os versículos 31 a 40 e também o 45 e 46. Mateus 25. Ok? De 31 a 40, mais uma parábola, mais uma história contada para que nós entendêssemos o valor das coisas para com Deus. Então, Mateus 25, de 31 a 40, primeiro diz assim: quando vier o Filho do Homem, e aí se referindo a ele mesmo, Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem no meu céu. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele diz: porque tive fome
e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava preso e fostes ver-me. E então perguntarão aqueles que são justos ou salvos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que fizeste isso às pessoas, é como se tivesse feito a Deus. E aí então, os versículos 45 e 46 desse mesmo capítulo vão dizer: Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Duro, grave, mas claro, o Senhor se importa com pessoas. E a missão da igreja, a missão daqueles que se arrependeram de seus pecados, daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é fazer discípulos, é batizar, é ensinar, é cuidar. O Senhor quererá saber: vocês se arrependeram, vocês creem. E as pessoas, como estão? Vocês têm cuidado da minha criação. Há um texto lá em Amós 4, 12b, segunda parte do versículo 12, diz assim: Preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Deus quer saber de você sobre arrependimento, sobre fé e sobre a missão em meio às pessoas. Isso é muito, muito importante. Então, finalmente, eu quero que vocês pensem nisso. Eu estou pensando nisso. A grande importância de nós estarmos em paz com Deus, preparados para encontrar com Deus, sabendo que Ele não nos perguntará sobre dinheiro, sobre posição, sobre nossa intelectualidade, embora nada disso seja mal em si mesmo, mas Ele estará pronto a nos perguntar: você se arrependeu dos seus pecados? Você crê no meu filho que eu enviei, que morreu na cruz por você? E as pessoas, como estão? Você tem feito discípulos? Você tem batizado? Você tem ensinado? Você tem cuidado delas? Esteja pronto para responder às perguntas de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus e vamos saber que Deus cuida de nós, Deus nos ama, Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos lutar para, em momento nenhum, estarmos ansiosos, estarmos seguros em Deus, sabendo que nós temos a vida eterna com Ele, estar prontos para poder conversar com o nosso Pai. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor e Tua bondade, Senhor. A Tua palavra é clara, é exata, é para sempre, é completa, é perfeita, é suficiente. E nós Te agradecemos por isso. Pai de amor, fala o nosso coração, nos dá paz, Pai. Protege-nos, Senhor, eu Te suplico. Suplico a Tua proteção. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os enfermos da nossa igreja. Muito obrigado porque vários deles estão melhorando, Senhor, mas eu quero suplicar que o Senhor abençoe a todos eles, afofa os seus travesseiros, retira-lhes a dor, Pai. E, Senhor, Tu és todo-poderoso, Pai, e eu creio, embora eu entenda a Tua soberania e me submeto a ela, eu suplico, cura os enfermos, Senhor, eu Te suplico. Pai de amor, eu Te peço que o Senhor abençoe os aniversariantes, tanto de casamento quanto de nascimento. Senhor Deus, abençoa, Senhor, as nossas autoridades. Cuida deles, Pai.
Transforma-os, Senhor, eu te peço. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, tão heróicos, tão exauridos já de cansaço, mas sustenta-os, Senhor, eu te suplico. Senhor, livra-nos do mal, Senhor, eu te suplico. Abençoa pastores, missionários, abençoa aqueles que são mais vulneráveis. Eu me entrego a Ti, confio em Ti e peço que o Senhor nos faça pessoas melhores, para que nós possamos Te servir melhor, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês possam ser ricamente abençoados. Esteja pronto para a próxima programação que teremos em seguida. Deus abençoe você. Até lá.